Olá você, eu J. Costa, muito obrigado por sua atenção. E não esquece, compartilha, curte, comente. Hoje no podcast Conversando com Você, eu vou conversar com ele, professor Paulo Diego Fernandes, ele amigo, professor, escritor, isso, olha, em português, esperanto, inglês, e eu estou com ele aqui, itaitinguense, e claro, no qual eu tenho aí como um grande amigo e irmão. Paulo Diego, muito obrigado por atender o nosso convite de vir aqui ao nosso podcast Conversando com Você. Eu tinha o prazer todo meu, né, inenarrável, você sabe disso. Viria de toda forma, de qualquer jeito, por qualquer razão. Gosto muito de você, né? É um prazer sempre poder conversar com você. Não é de agora, né? Nossa amizade, como obrigado. Diz os mais antigos, não foi pega em Arapuca, né? Não foi pega em Arapuca. Isso é boa, viu? Anota aí. Né? Mas é isso, né? Há uma cordialidade aqui. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Olha, o programa podcast com você, e no caso do Conversando com Você, a gente gosta de colocar para as nossas pessoas que não... conhecer um pouco das pessoas que têm em Itaitinga, dos convidados que vêm, não só de Itaitinga, mas como todos os convidados que participam do nosso programa, de falar um pouco sobre uma das linhas de que convidar o Paulo Diego, sobretudo, do professor, da pessoa que tem como Itaitinga, graças a Deus, uma história bonita. E na linha de falar sobre seus livros, de falar de toda uma trajetória, que, como eu disse aqui no programa, você viu, logo no início, Itaitinguense da gente. Vamos falar do Paulo da Itaitinga. Bom, eu tenho uma fixação enorme por Itaitinga, né? Eu naturalmente nasci em Quixeramobim, certo, mas fui adotado por Itaitinga, então não consigo dissociar uma coisa da outra. Me sinto tão itaitinguense como tantos outros que estão. Eu cheguei aqui com 5 anos, né? 5 anos. Então praticamente cresci aqui, embora as minhas raízes estejam lá, criei meus ramos aqui. Gosto demais da cidade, né? Feliz de ver a cidade num novo momento. Isso é indiscutível. Itaitinga desfruta de um momento diferente, um crescimento mais uniforme, não é um inchaço, apesar de todo esse avanço dessa densidade demográfica que nós temos, esse boom imobiliário que nós temos aqui. Então Itaitinga vive um novo momento, vive um instante, sabe, de esperança, de crescimento real. E eu, como professor, me sinto, como cidadão também, me sinto feliz de poder colaborar. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho, né? Hoje eu tenho a honra de lecionar na escola que eu estudei quando eu era criança, lá no Manuel Ferreira Gomes, no Parque Dom Pedro, né? Tive a honra de ter sido alfabetizado pela tia Terezinha, inclusive faço menção honrosa a ela no livro. Então, assim, a vida nos dá esses presentes de vez em quando, né? São dádivas imerecidas. Eu tenho a honra de voltar para a escola onde eu aprendi a ler. Eu cheguei na escola com 7 anos, né? Eu cheguei um pouco tarde na escola. Eu sempre tive uma fixação muito grande por conhecimento, por ler, por aprender. Sim. Eu acho que eu não consigo me imaginar sendo outra coisa. Não consigo. Eu não sou professor por questão de trabalho, eu sou professor porque eu me tornei aquilo que eu já era. Eu sempre falo muito isso, as pessoas só se tornam aquilo que elas já são. Então, às vezes os alunos me perguntam, né, professor, por que o senhor decidiu ser professor? Eu digo, por que o rio corre para o mar, né? É a natureza das coisas. E eu me sinto extremamente privilegiado por Deus por ter a oportunidade de ser aquilo que um dia eu sentei em casa com 7, 8 anos e decidi o que eu quero ser. Eu quero ser escritor, quero publicar um dia um livro e quero ser professor. E a vida me deu essa possibilidade. E como cidadão também, é uma sensação prazerosa, né, de poder contribuir com o desenvolvimento da sociedade, saber que hoje eu tenho os amigos, os filhos dos meus amigos e pessoas que também sentaram ali, são meus alunos hoje, e eu tô lá, às vezes banco, sabe, o policial ruim, pego na orelha e faço aquele discurso mais duro, às vezes com o coração partido, na maioria das vezes, que eles não fiquem sabendo disso, né, que aquilo é um personagem, mas com o desejo de tirá-los daquele estágio de letargia, às vezes por falta de noção, de cognição, não conseguem enxergar o quão o conhecimento é libertador.
Jota, por meio do Esperanto, e até não posso deixar de mencionar o Vandenberg, Ribeiro Moraes. Um grande abraço ao Dr. Vandenberg, ele que... deve estar aqui, né? Deixaremos o convite aqui. Vamos convidá-lo para vir aqui conversar um pouco com a gente, conversando com você. Eu quero muito bem. Grande abraço, doutor. O Esperanto, o conhecimento, me possibilitou conhecer outros países, conhecer outras nações, conhecer outras culturas. Então, como professor, eu sei o quanto o conhecimento ele é libertador, tá? Então, a minha angústia como professor, como educador, é essa: é você olhar para o aluno ali, querer extrair dele o melhor, buscar extrair o melhor, e às vezes você tem que buscar ali um choque de realidade. Eu tenho, às vezes, casos de aluno que eu sento, faço um discurso super duro, que eu chego em casa e digo, meu Deus, aquele aluno, ele vai abandonar a escola. Porque, sabe, de você sentar, pô, mano, tu tem que fazer isso, tu tem que mudar, tem que melhorar, buscando uma linguagem que ele possa me compreender. Certo. Na aula seguinte eu percebo o cara sentado, aprendendo, aí a gente percebe que... Hoje, sobretudo, né, Diego, uma das coisas que se tem a grande necessidade é se atualizar-se até na hora da abordagem para com os professores. Nós temos uma juventude hoje que está difícil. Tá. Uma juventude difícil de educar. Né? Eu pergunto, e uma pergunta assim, bem polêmica, aquela polêmica. Eu gosto. Olha, qual foi o melhor professor do nosso Paulo Diego? É uma pergunta boa. É polêmica também. Boa. Eu vou meu diretor que passou essa. Não havendo escala, né? Não havendo escala de proporção, não poderia deixar de mencionar a tia Terezinha, porque foi aquela pessoa que me alfabetizou. Certo. Eu cheguei, como eu falei, cheguei para estudar aos 7 anos, né? Mas o Vandenberg, o Vandenberg, para mim, assume áreas paternalista mesmo, né? Linha referencial. Porque o ensino não é só a transmissão do conhecimento, é a formação do indivíduo. Então ele não formou um esperantista, ele formou alguém com um senso crítico, com capacidade de raciocinar por si. Então se eu pudesse, claro, a tia Cleide, né, ainda professora lá no Jabuti, me marcou demais. Cláudia Guimarães, uma professora que me ensinou no Perboário Silva, foi a primeira pessoa a dizer assim, ó, você tem que cursar letras. Foi a primeira pessoa a dizer isso, né? Ainda lá no ensino médio. O próprio Edinaldo, meu professor de matemática, que hoje é vereador aqui no município. Sim, vereador aqui no município. Também. Professor Edinaldo, nosso grande abraço. Forte abraço. Breve também aqui conosco, se Deus quiser. Eu sou muito grato, assim. Eu tenho um senso de gratidão enorme com os meus professores. Eu não consigo me imaginar vivendo as experiências que eu vivi sem antes ter esse senso de gratidão a eles. Mas como pessoa, o Vandenberg, para mim, muito ímpar. Eu hoje, claro, e a gente, né, o nosso diretor diz o seguinte, na escola, no meu tempo foi bem aqui, um dia 15 anos, um dia desse, que eu vou fazer, 17 quase. A minha primeira professora veio a Lucinete, a Maria Amélia, um abraço a Lucinete, a Maria Amélia, foram as duas primeiras professoras, aquela que marcou foi a Carminha. Teve diversos, muitos professores. Luiz, meu amigo Luiz, um abraço, professor Luiz, física, né? Mas, na minha época, tinha um pessoal que passava por uns problemas lá no Valmic, que já existiam as brincadeiras de jogo, aquela coisa, mas não existia uma palavra chamada bullying. Hoje existe, né, professor? Aí eu tenho que falar sobre as duas partes, né? Certo. Eu acho, vamos falar pelo choque de realidades. Nós tínhamos uma geração que suportava. Sim. Então, a geração que nós temos hoje, eles não suportam nem o elogio. Nem o elogio. Então, assim, eu não posso aqui advogar em prol do bullying, porque, sendo extremamente honesto com você, eu já passei de gastar uma aula toda minha para tentar sanar isso. É algo que a gente precisa erradicar. Não posso ser hipócrita. Eu entendo que a nossa geração, nós fomos criados de uma forma onde o bullying, ele era inócuo, ele não nos ofendia tanto. Nós tínhamos essa coisa, né? Hoje, as crianças, elas são mais frágeis. Então, isso tem que ser pesado, tem que ser levado em consideração. Não dá para colocar um peso que foi posto sobre a nossa geração com os ombros mais largos e aplicar agora. Então, outra coisa, nós temos um linchamento em rede social, nós temos um processo onde eu acho que a gente precisa buscar Claro, eu sou contra o politicamente correto, detesto
para o humor, é terrível politicamente correto. O humor precisa dessa acidez. É preciso que a gente faça uma cisão, o que é humor, o que é opinião. Infelizmente, a gente vive um momento extremamente delicado em relação a isso. Mas no ambiente escolar, por razões cívicas e pedagógicas, eu acho que a gente precisa realmente endurecer o discurso em relação a isso, para que a gente possa ter uma inclusão mais assertiva e menos ódio destilado no ambiente escolar. Que bom. Só um reparo, tá? Rapidamente, serei breve. Quando eu citei aqui os professores, eu só quero deixar claro uma coisa, que a pessoa que me inspirou na minha pedagogia, na minha forma de enxergar o aluno, foi Cristo. Eu vou lhe explicar o texto que me motivou. Quando Jesus está diante dos camponeses, tem uma frase lá no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: com que palavras eu vos explicarei sobre essas coisas? Jesus estava dizendo assim, como é que eu vou fazer com que esses camponeses, esses homens de poucas letras, essas pessoas que estão habituadas às coisas mais simples, entendam um pensamento sofisticado? E Jesus vai se fazer entender por lírio, por aves, por trigo, por joio, por dracma perdida. Jesus baixa o discurso para ser compreendido. Então, sempre que eu estou em sala de aula, eu fiz 4 semestres de latim, eu falo 3 idiomas, eu sou professor de português e inglês formado por uma universidade federal. Mas quando eu estou em sala de aula, a minha maior preocupação não é falar sobre o que eu sei, é baixar a minha linguagem e me fazer entender. Se eu não estou em sala de aula para transmitir o que eu sei, apenas. A minha maior missão é olhar para o meu aluno e pensar como que eu vou, sabe, com que palavras, aí eu repito as palavras do mestre, com que palavras eu vou me fazer entender. E aí eu criei toda uma didática, toda uma pedagogia, onde meu ponto de partida não sou eu. Eu sou um servo, estou lá para servir. Meu ponto de partida é o meu aluno, ainda que ele tenha ali poucas condições de aprendizagem. Poucas condições de aprendizagem. Eu vejo que nós temos uma linha, outra linha polêmica, e hoje, como vemos os professores e a escola, sobretudo os dirigentes escolares, né? Tem um apoio hoje na escola, a gente vê muitos suporte para o professor, né? Muito vídeo, muito suporte para o professor, que a gente vê muitos vídeos nas redes sociais, que eu acredito que a gente deveria ver mais vídeo de professores sendo enaltecidos do que vídeos de professores sendo desrespeitados. Porque hoje vende o que é ruim, parece, né? Polêmico, né? Polêmico. Agora, e na escola? Como é que será que é visto isso? Eu vou falar por todos os prismas, porque já fui aluno, certo? Sou professor, tá? Eu faço parte, e aqui fica um alerta, eu faço parte da profissão que mais adoece no mundo. Eu faço parte da profissão que é a máter para todas as outras profissões, mas está claramente adoecida. Isso aqui não é um discurso vitimista, é uma constatação que está aí para os números deixarem isso mais endossado. Essa doença, esse adoecer, precisa ser visto por outras vielas. Eu tenho professores que vão chegar em setembro falando sobre cuidar das doenças emocionais, estando em flagelo. Nós temos alguns problemas que precisam ser sanados. Nós temos o excesso de aluno. Imagina você que é dona de casa, você só tem você e o seu filho dentro de casa. Só é você e o seu filho. Imagina você e 45 dentro de uma sala. Itaitinga cresceu muito, nós entendemos que existe um boom da densidade demográfica. Então, o professor, não estou aqui querendo ser corporativista, até porque eu sou professor particular. Então, mas talvez a gente precisa fazer com que as condições de trabalho do professor, ela precisa ser vista por outro prisma. Nós precisamos de um resguardo psicológico, é fundamental. Precisa que o professor ele tenha um resguardo, precisa de um tempo. Eu tenho colegas que chegam em casa e dizem assim, eu chego em casa e não consigo escutar a voz dos meus filhos. Então, é fundamental, qualquer pessoa, eu vou repetir, e eu faço um apelo aos pais. Tire um dia
pouquinho lá, eu sei que é a sua rotina de trabalhar, visite a escola. Visite, chegue sem avisar, veja como está funcionando. Nós temos, às vezes, o pai... Vou sintetizar numa única frase. Quando a minha mãe nunca foi, porque eu sempre fui um aluno bom, né? Estou aqui, não estou fazendo autoelogio, que é uma coisa vazia. O que há de bom em mim é Cristo. Eu sou uma pessoa ruim como todas as outras. Mas eu fui um excelente aluno e fui um ótimo filho. E tento ser o melhor pai que eu posso. Eu nunca fui um aluno ruim, mas se uma mãe fosse na escola, se a sua mãe fosse na escola há 20 anos, a sua mãe ia e culpava e pegava tudo depois. O papai fez uma... Meu pai, saudoso senhor Raimundo Tarseno Costa, que está no andar de cima, como a gente chama, né? Junto com minha mãe. Ele fez 2 palmatórias de madeira. A palmatória, aquela redondinha de madeira lá, com um bichinho redondinho. Ele batia, deu uma para minha professora. Se ele se danar, a senhora bate nele. Deve ter apanhado. E uma levou para casa. Como eu não era muito... Eu era aluno meio babão. Eu era aquele aluno que corria para apagar a lousa, quando ela queria. Apaga a lousa! E tu bem pequenininho tentando apagar a lousa. Eu dava uns pulos, que aí começava a rir com o juiz. Lá. Aí, então eu era o aluno que apagava a lousa, eu era o aluno que pegava aqueles livros para ela, que ela ia pegar aquela maneira, ou pesado, eu era menino aí pequeno, mas pegava. Então, o papai, quando ele viu a dificuldade, que a professora não usou a palmatória porque eu não me danava, ele não fez 2. Aí a que ele fez em casa, ele usou. Só porque eu me pendurei no armário, porque eu não conseguia pegar um prato que estava acima, aí eu me pendurei no armário, o armário veio pra cima de mim, quebrou todos os pratos e talheres. Aí o papai pegou a palmatória e me deu 5 bichinhos. Aí eu não quis mais apanhar, não. Então... Mas hoje, pronto, vamos pegar esse exemplo. Hoje, os pais, quando vão na escola, vão culpar o professor. Hoje é diferente. O culpado é o professor. Meu irmão, se só você e seu filho dentro da sua casa, você não consegue educá-lo, claro que essas demandas que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que a Secretaria de Educação tem ciência, Celso Rodrigues, Martins Tavares, Itaitinga não sabe a sorte que eles têm de serem bem geridos hoje. Eu sei que eles têm consciência, nós acabamos de inaugurar mais uma creche, mas não tem como, a densidade demográfica em Itaitinga é gigante, mas nós precisamos olhar para a saúde emocional, mental do professor. Deixa eu explicar uma coisa. Professor, os colegas, principalmente aqueles que estão no ensino, domingo o professor está pensando na aula que vai dar, cara, na segunda-feira. No domingo. Tem colegas que passam a madrugada cortando coisa para poder, no dia seguinte, dar uma aula melhor. Então, assim, não adianta, não vou vir aqui, não vou fingir, né? O papel não é esse. Precisamos ter uma resguarda melhor. Nós discutimos muito, durante anos e anos, o salário. O professor Raimundo já fazia isso em 92. Mas eu acho que hoje a discussão precisa começar a orbitar em torno dessas doenças emocionais. É uma pandemia entre os professores. Nós temos uma previsão de que em 2035 haja um déficit de 230 mil professores, porque ninguém quer mais ser, ninguém quer mais o magistério. Então, é preciso que tenha essa sensibilidade. Este é um apelo. Um apelo para que a saúde emocional dos professores sejam levadas em consideração. Que bom. Então vamos, olha, eu estou aqui, pessoal, hoje no podcast conversando com você, e a gente está conversando com ele, com o nosso Paulo Diego Fernandes, ele que está conosco, e eu quero agora aproveitar, e já acabando o nosso tempo, mas antes de acabar o tempo eu quero que ele fale sobre o livro A Vida Não Permite Ensaio, de Paulo Diego Fernandes. Então, você está vendo aí, vai estar depois aí nos nossos endereços e link para que você adquira o livro. Vamos falar um pouco do livro? Vamos, rapidamente. Fique à vontade, Paulo. Esse livro, um homem, para ter uma vida plena, uma vez um andarilho me disse isso. Rapaz, um homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu fiquei com isso na minha cabeça, eu era criança ainda. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu era criança, o que eu posso fazer é plantar uma árvore. Plantei um cajueiro, aí faltava o filho e faltava o livro. A Sofia veio em 2016, é o amor da minha vida, sou completamente louco pela minha filha, foi a melhor coisa que me aconteceu. E o livro, cara, esse livro é sou viciado em filosofia também, né? A filosofia é uma das minhas paixões. Eu fui ateu até os 20 anos, aos 20 anos eu não tem como ser ateu.
Só tem 21. Sou novinho ainda. E aí, cara, quando eu cheguei à conclusão de que Deus existia, tudo precisa mudar. Dostoiévski vai dizer isso lá nos Irmãos Karamazov. Sem Deus tudo é possível, porque quando você tira Deus do cenário, sobra uma materialidade. Mas Deus existindo, eu pensava, não, então daqui a pouco eu vou prestar conta com ele, né? E aí, o princípio fundamental da filosofia é uma investigação em busca pela verdade, que é a aletheia no grego, né? A filosofia busca conhecer a verdade, mas Cristo é a verdade. Então, em Cristo, toda filosofia silencia-se, pelo menos a filosofia clássica. E aí, o que eu chamo aqui nesse escrito é uma teofilosofia, que é uma filosofia pautada nas verdades que são eternas. Então, a gente mistura um pouco sobre o comportamento humano, tá? É engraçado porque esse livro surgiu de um amigo nosso, Assis do Quixeré. Meu amigo Assis do Quixeré, professor Assis! O Assis é um dos grandes culpados, aqui, né? Ele vem cantar trupe aqui, viu? Conversando com você. Nós trabalhávamos juntos, e o Assis é físico. Certo. Você imagina a conversa entre um físico e um filósofo, né? Cara, e eu chegava em casa com a minha cabeça fervilhando, eram umas conversas densas, quase todo o livro, esse livro tinha 300 páginas, eu tirei um outro tanto. Nós conversávamos, então é um texto prazeroso, não é uma leitura, confesso, não é uma leitura muito fácil. Foi um livro em que eu me permiti desnudar-se um pouco sobre as coisas que eu acredito. Então ela mescla uma filosofia mais contemporânea, mais prática, e os valores do reino, porque se eu investigo, se eu estou buscando saber o que é a verdade, e eu compreendo, porque o conceito de verdade também, o conceito de verdade bíblico, é diferente do conceito que a gente tem, né? Porque a verdade hoje, inclusive a verdade está sendo diluída, né? Sim. Hoje em dia não tem mais verdade e mentira, que é uma outra desgraça, não existe. Verdade e mentira hoje, cada um tem a sua verdade, não pode. Se você tem um pensamento, eu tenho um outro, e esse pensamento é dissidente, alguém tem que estar mentindo. Sim. Mas como a gente está numa sociedade, como já diria o Bauman, uma sociedade líquida, todos os valores estão sendo diluídos. Então, a verdade para Cristo, a verdade é aquilo que não muda. É aquilo que é e sempre será. Certo. Nós entendemos verdade como aquilo que é verdade ou que é mentira. Então, Cristo é aquilo que é imutável. Os valores são imutáveis. Não é um livro religioso. Também não é um livro de respostas. Eu não tenho essa pretensão. É um livro de perguntas. Eu digo muito isso. Muito mais importante do que achar a resposta, porque a vida você acha a resposta, ela faz outra pergunta. Sim. É incansável. O grande quê da coisa não é você achar a resposta, é você fazer a pergunta correta. Então é um livro de provocações filosóficas, é um livro que vale muito a pena, é uma nutrição. Eu me pego lendo inúmeras vezes o livro e toda a vida me surpreendo. Eu digo, meu Deus, que coisa boa de ler. Então recomendo, não porque sou o escritor, né? Não estou aqui, de novo, o autoelogio é sempre muito vazio. Mas eu acho que é o tipo de leitura que vale a pena. Vale a pena demais. Que maravilhoso. Olha, conversamos então. Eu digo a você que está nos acompanhando nas redes sociais, não esqueça de compartilhar. Não esqueça não só de compartilhar os conteúdos, como também de escrever, dizer o que é que achou da entrevista. E eu vou pedir aqui, claro, para o meu amigo Paulo Diego Fernandes, nas suas considerações finais, agradecê-lo por ter aceitado o convite da W Produções, com o podcast Conversando com Você, é o Washington Moura no canal. Não esquece, curte, siga o canal se você não está seguindo e dê a dica pra gente. É com você, Paulinho? Bom, eu quero cordialmente agradecer a você pelo convite, ao Washington, conheço o Washington já há algum tempo, né, Washington? Lá pelo Parque Dom Pedro. Deixo aqui o convite, né, aos nossos ouvintes, que eles realmente fiquem acompanhando, tá? Para que a gente possa conhecer melhor sobre a nossa identidade. Itaitinga passa por essa fase de construção de identidade. Nós estamos reconstruindo Itaitinga, né? Mas essa reconstrução passa também por esses valores. É importante para a construção da identidade que nós queremos ter, conhecer quem nós somos, quem nos compõe, quem nos constrói, quem são esses componentes. Então, fica aqui o convite aos nossos ouvintes, fica aqui o meu cordial agradecimento. Foi um prazer estar aqui com você, aqui ou em qualquer outra parte. Muito obrigado e sigam nas redes sociais. Para o Instagram,
é @PauloDiegoFF. @PauloDiegoFF e, claro, obrigado a você e até o próximo programa. W Produções, o melhor em todas as coberturas em fotos e vídeos.